Carl Jung via a dor como um elemento importante na jornada de crescimento pessoal de um indivíduo. A dor oferece uma oportunidade para reconhecer e aceitar a própria sombra, os lados sombrios e reprimidos. Neste vídeo, vamos falar sobre 8 características das pessoas que sofreram muito. Primos, o reconhecendo a sombra consciente. Na psicologia de Carl Jung, o conceito de sombra refere-se aos aspectos emocionais e psicológicos que um indivíduo esconde do seu eu consciente, geralmente não gosta e não aceita. As sombras são características que as pessoas não confrontam conscientemente, que suprimem ou que veem como contrárias às normas sociais e aos seus valores pessoais. Essas características, são sentimentos e pensamentos frequentemente descritos como negativos, como a raiva, o ciúme, o medo, a procura de poder, a sexualidade, o comportamento egocêntrico ou o ressentimento em relação aos outros. No entanto, de acordo com Jung, reconhecer, aceitar e integrar a sombra é de vital importância para o desenvolvimento espiritual do indivíduo. O processo de reconhecimento da sombra consciente requer uma exploração profunda do mundo interior. Este é um confronto com aspectos do próprio ser que estão escondidos nas profundezas da alma e que muitas vezes esquecemos ou suprimos, em vez de nos focarmos apenas nos nossos pensamentos e comportamentos superficiais. Para muitas pessoas, este confronto pode ser bastante assustador e perturbador, uma vez que a sombra contém frequentemente aspectos do indivíduo que entram em conflito com a sua estrutura de ego, que não gostam ou têm dificuldade em aceitar. No entanto, sem reconhecer e aceitar estes aspectos, o indivíduo não consegue atingir um desenvolvimento psicológico plenamente saudável. Segundo Jung, só aceitando a própria sombra se pode alcançar o verdadeiro eu. O reconhecimento da sombra envolve não só tomar consciência dos aspectos obscuros, mas também compreender como esses aspectos obscuros interagem com outros aspectos da personalidade e moldam a estrutura psíquica. Desenvolver a consciência destes aspectos traz consigo também uma liberdade interior mais profunda, porque este processo permite ao indivíduo aprender a viver sem medo dos seus aspectos mais obscuros, mantendo esses aspectos em equilíbrio. As pessoas podem muitas vezes sentir repulsa por estes aspectos obscuros, mas ao reconhecê-las, torna-se possível vencer essas forças. Jung descreve o processo de um indivíduo reconhecer e aceitar a sua sombra como integração. Aceitar a sombra não é apenas deixar sair emoções e pensamentos reprimidos. Isto significa também que o indivíduo estabelece uma relação mais saudável com o ego e fortalece essa relação. Integrar a sombra é um passo muito importante para o indivíduo alcançar o equilíbrio interior. Segundo Jung, quando uma pessoa reconhece e aceita as características da sua sombra, torna-se mais livre e desenvolve uma autoconsciência mais profunda. No final deste processo, a pessoa equilibra os aspectos obscuros dentro de si e tem a capacidade de os expressar de uma forma mais construtiva. Uma pessoa que está em sofrimento é muitas vezes forçada a passar por este processo, porque a dor traz ao de cima bloqueios emocionais e traumas que a pessoa antes ignorava ou negava. Reconhecer a sombra consciente é um passo importante para a integração psicológica e permite ao indivíduo fazer as pazes com os seus próprios aspectos obscuros. Na filosofia de Jung, a saúde psicológica humana é possível integrando não só o eu consciente, mas também o subconsciente. Quando uma pessoa aceita a sua sombra, este processo permite que relações mais saudáveis sejam estabelecidas não só individualmente, mas também a nível social. Este ensinamento de Jung sugere que as pessoas que sofrem reconheçam e façam as pazes com os seus traumas, conseguindo assim uma transformação pessoal mais profunda. 2. Empatia profunda. Na psicologia de Carl Jung, a empatia é definida como a capacidade de uma pessoa compreender os estados emocionais dos outros e responder com sensibilidade a esses estados. Mas, na perspectiva de Jung, a empatia vai para além de ser apenas uma resposta emocional. A empatia é uma profunda compreensão humana e união espiritual.
Os indivíduos que sofreram em privado muitas vezes desenvolvem a sua capacidade de empatia de forma mais intensa devido às dificuldades e traumas que vivenciaram. A empatia destes indivíduos não é apenas uma reflexão emocional superficial, mas uma compreensão profunda e um sentimento genuíno pelo sofrimento dos outros. A dor pode tornar uma pessoa mais aberta, mais sensível e mais familiarizada com o sofrimento dos outros, porque a dor leva o indivíduo para além das suas próprias limitações e revela a necessidade de unidade dentro de uma humanidade maior. Os indivíduos que estão de luto, devido aos efeitos do trauma e às dificuldades nas suas vidas, podem ter tendência a sentir profundamente os sentimentos dos outros em vez de se concentrarem apenas na sua própria dor. Segundo Jung, a dor que uma pessoa experimenta no seu mundo interior não só a obriga a confrontar-se a si própria, como também a torna mais sensível ao mundo emocional dos outros. Através da experiência da dor, uma pessoa pode sentir experiências emocionais mais intensas que antes ignorava ou simplesmente não compreendia. A empatia aprofunda-se nas pessoas que sofreram, ao compreender as feridas psicológicas dos outros e ao querer ajudá-los de alguma forma. Esta empatia profunda transforma a inteligência emocional, a compreensão e a abordagem do indivíduo às relações humanas. Esta característica manifesta-se geralmente como uma tendência para ajudar os outros, compreendê-los e apoiá-los no seu sofrimento. A dor aproxima-nos dos outros, não só emocionalmente, mas também mental e espiritualmente. Jung desenvolveu o conceito do inconsciente coletivo humano, que consiste nas experiências partilhadas de toda a humanidade. Os indivíduos que sofrem podem sentir mais esta consciência coletiva e abordar o sofrimento dos outros com sensibilidade. À medida que nos familiarizamos mais com o sofrimento, podemos demonstrar mais empatia pelas almas de outras pessoas que se debatem com situações semelhantes. A dor não só guia a pessoa na sua viagem interior, como também a ajuda a compreender melhor a viagem interior dos outros. A definição de empatia de Jung vai para além de uma pessoa simplesmente refletir as emoções de outra pessoa. Empatia também significa unidade e conexão espiritual. A empatia envolve a capacidade de compreender os estados psicológicos dos outros e estabelecer uma ligação espiritual com eles. Uma pessoa que sofre não só compreende as feridas mentais dos outros, como também pode ser motivada pelo desejo de lhes tocar, curar ou confortar. A dor leva o indivíduo a estabelecer uma ligação mais significativa, não só consigo próprio, mas também com as outras pessoas. Um indivíduo que sofre começa a ver as complexidades e as dificuldades que vive no seu mundo interior no mundo dos outros. Nos ensinamentos de Jung sobre a psicologia humana, a empatia é fundamental para os processos emocionais vivenciados pelos humanos enquanto seres individuais e coletivos. Uma maior capacidade de empatia não só dá à pessoa a capacidade de ser sensível ao sofrimento dos outros, mas também a capacidade de expressar esses sentimentos com precisão e de desenvolver a compreensão mútua. Na perspectiva de Carl Jung, a empatia não é apenas uma reação emocional, mas um fenômeno que permite a uma pessoa compreender a sua totalidade espiritual e a consciência coletiva da humanidade mais profundamente. A dor não só leva o indivíduo numa viagem interior, como também transforma as suas relações com os outros e fortalece a sua profunda empatia por eles. 3. O maior capacidade de introspeção. Nos ensinamentos psicológicos de Carl Jung, o conceito de introspeção é definido como o processo de observar cuidadosamente o próprio mundo interior, os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. Este processo é necessário para que o indivíduo observe conscientemente e dê sentido ao seu próprio estado psicológico. As pessoas que sofrem são mais propensas a esta viagem interior, porque o sofrimento torna as desarmonias e os conflitos no mundo externo mais aparentes. A dor tem um lado que obriga a pessoa a regressar ao seu mundo interior. Uma pessoa pode procurar um significado mais profundo no seu mundo interior para lidar com o caos no mundo exterior. Segundo Jung, este tipo de introspeção é vital para que o indivíduo mantenha a sua saúde espiritual e amadureça.
A dor traz muitas vezes à tona desequilíbrios, perdas e traumas na vida de um indivíduo. Neste ponto, a capacidade da pessoa que sofre se voltar para dentro torna-se uma ferramenta importante que lhe permite aprender e crescer com estas crises. Jung enfatizou que os indivíduos precisam de se conhecer e explorar os seus mundos interiores face às dificuldades que enfrentam. A dor pode ser uma oportunidade para essa descoberta, porque as feridas espirituais exigem um maior afastamento do mundo externo e um regresso ao mundo interior. À medida que uma pessoa se confronta com a dor e a perda que experiencia no mundo exterior, começa a questionar-se a si própria. Não se trata apenas de dor física ou tristeza temporária. A crise existencial de uma pessoa oferece-lhe a oportunidade de descobrir os significados mais profundos da vida. Jung afirmou que a introspeção não é meramente uma busca de uma solução espiritual, mas também exige que o indivíduo se compreenda a si próprio a um nível mais profundo. A introspeção é um tipo de processo de pensamento consciente, durante o qual o indivíduo revê as suas experiências passadas, traumas e dores. Mas este processo é necessário não só para superar a dor, mas também para descobrir o significado destas experiências. Durante esta viagem interior, a pessoa que sofre começa a compreender mais profundamente não só a si própria, mas também outros aspectos da vida. Regressar ao mundo interior pode libertar o indivíduo das sombras do passado, das emoções e dos medos reprimidos e torná-lo mais livre. Outro ponto importante é que a jornada introspectiva dos indivíduos que sofrem faz com que se questionem de forma mais consciente e se aprofundem nas profundezas psicológicas. Segundo Jung, a introspeção não só ajuda a pessoa a compreender a sua situação atual, como também lhe dá a oportunidade de reconstruir a sua vida e amadurecer psicologicamente. Neste sentido, a dor serve de catalisador para uma espécie de evolução espiritual. Voltar-se para dentro também faz parte do processo de reconhecimento e aceitação da sombra, eu reprimido. Jung define a sombra como aspectos do indivíduo que este tem dificuldade em aceitar e dos quais não tem consciência. As pessoas que sofreram tornam-se muitas vezes mais abertas a confrontar estes aspectos, porque o trauma e a dor levam o indivíduo a ver aspectos reprimidos de si próprio com mais clareza. Este confronto interno é necessário não só para compreender e libertar-se da dor, mas também para reconhecer e aceitar o ser integral do indivíduo. Aceitar a sombra permite compreender o indivíduo de uma forma mais holística. Alcançar este equilíbrio interno permite que as pessoas estabeleçam relações mais saudáveis consigo mesmas e com o meio envolvente. A capacidade dos indivíduos que sofrem de se virarem para dentro de si não é apenas um mecanismo de defesa, mas também uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento. Jung defende que uma pessoa só pode atingir o seu maior potencial através de um processo de transformação interior. A dor é necessária para criar uma mudança no mundo interior, porque a dor tem o poder de levar o indivíduo a viver uma vida mais cuidada, mais aberta e mais significativa. A transformação interior permite ao indivíduo abordar não só a si próprio, mas também o meio em que vive com mais empatia. Segundo Jung, voltar-se para dentro não é apenas uma busca de uma solução, mas também um dos passos mais importantes no caminho de um indivíduo para alcançar a totalidade espiritual. A dor necessita desta viagem ao mundo interior, e este processo permite ao indivíduo conhecer-se melhor, aceitar os seus traumas e finalmente entrar no processo de amadurecimento espiritual. 4. A procura do sentido da vida. Nos estudos aprofundados de Carl Jung sobre a psicologia humana, a procura do sentido da vida é fundamental para a saúde psicológica e espiritual do indivíduo. Jung defende que a busca dos indivíduos por significado nas suas vidas é uma das forças motrizes mais fundamentais da psique humana. Para as pessoas que sofrem, esta procura torna-se ainda mais evidente. A dor é um poderoso motivador que inicia uma busca de significado, porque quando nos deparamos com a dor profunda e com os traumas que vivemos,
começamos a questionar não só uma questão existencial, mas também o sentido da nossa própria vida. A dor impulsiona o indivíduo a encontrar um sentido para a sua vida, pois só uma vida com sentido o pode ajudar a superar a dor. Segundo Jung, esta busca é necessária não só para atingir um objetivo externo, mas também para encontrar uma paz profunda e integridade no mundo interior. A procura do sentido da vida é a forma do indivíduo responder às crises existenciais. Jung concentrou-se na procura de um propósito de existência, inerente à natureza humana, e examinou como as orientações internas humanas interagem com os desafios do mundo externo. As pessoas que sofrem começam a questionar o sentido das suas vidas de forma mais intensa, como resultado dos traumas e perturbações emocionais que vivenciam. Este processo de questionamento encaminha-os não só para os seus próprios mundos interiores, mas também para as experiências universais partilhadas pela humanidade. Esta busca de significado mostra que a dor não é apenas um fardo temporário para o indivíduo, mas também uma força que acelera a sua evolução espiritual. Na teoria de Jung, o sentido da vida está ligado à plena autorrealização do indivíduo, ou seja, ao alcance do processo de self-integrado, individualização. Este processo é o estabelecimento de um equilíbrio harmonioso entre o eu consciente e a sombra subconsciente, os arquétipos e outros elementos psicoespirituais. As pessoas que sofrem geralmente entram neste processo mais rapidamente porque o sofrimento nas suas vidas as leva a um nível interno de consciência. Uma pessoa começa a fazer perguntas existenciais mais profundas por causa da dor que sente. Estas questões não questionam apenas o significado da existência individual, mas também como se deve dar sentido à própria vida num sentido universal. Procurar o sentido da vida significa que uma pessoa deve confrontar temas existenciais, como a morte, a perda, a solidão e muito mais. Uma pessoa que está de luto encontra frequentemente medos ou perdas relacionadas com a morte. E isso leva-a às profundezas da vida, experiências comuns na história humana. Jung afirmou que tais crises existenciais apresentam uma oportunidade de levar conscientemente o indivíduo a um nível mais elevado de significado. A dor é o início de uma busca de sentido, pois as dificuldades e perdas sentidas por uma pessoa fazem-na compreender que a vida é temporária e tudo neste mundo é finito. Em vez de procurarem o sentido das suas vidas apenas através do sucesso social ou do ganho material, as pessoas que sofrem procuram um significado espiritual mais profundo. Isto é conseguido prestando atenção aos próprios valores internos, símbolos arquetípicos e impressões espirituais. As pessoas que sofrem podem procurar o sentido da vida não só nas suas experiências individuais, mas também nas profundezas da história humana, das culturas e das mitologias. As teorias de Jung sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo defendem que este tipo de procura é universal e que os humanos colocam questões semelhantes em todas as épocas. À medida que uma pessoa que sofre tenta superar os seus traumas pessoais, participa também na busca de respostas para as grandes questões da história coletiva da humanidade. Este processo faz da pessoa um ser significativo não só a nível individual, mas também a nível social e universal. A procura do sentido da vida ajuda os indivíduos que sofrem a encontrar uma liberdade interior mais profunda. Segundo Jung, quando um indivíduo dá sentido à sua vida, ele ou ela consegue lidar com a dor e a angústia de forma mais eficaz, porque esta procura permite que a dor seja vista não como um fim, mas como uma oportunidade de transformação. À medida que uma pessoa se aprofunda na dor e ultrapassa as dificuldades que vive, descobre como a sua vida tomará forma num sentido mais amplo. A procura do sentido da vida permite também ao indivíduo compreender dualidades fundamentais como a morte e a vida, a perda e o ganho, a escuridão e a luz. E 5. Integração. Na psicologia de Carl Jung, o conceito de integração refere-se ao processo de entrar em harmonia com os aspectos conscientes e subconscientes de um indivíduo. Segundo Jung, o desenvolvimento psicológico humano é conseguido
pela compreensão e aceitação dos diferentes aspectos da personalidade, sombra, ânimos, ânima, arquétipos. Este processo permite ao indivíduo realizar-se plenamente e alcançar o equilíbrio e a paz interior. A integração não é apenas um amadurecimento espiritual, mas também uma viagem na qual uma pessoa encontra um propósito existencial, acaba com os conflitos internos e compreende plenamente a sua própria identidade. Os indivíduos que sofrem podem muitas vezes vivenciar este processo mais profundamente, porque os traumas e as dificuldades nas suas vidas os impelem a confrontar os aspectos reprimidos do seu mundo interior. A dor atua como um catalisador, guiando o indivíduo para uma compreensão mais holística de si mesmo. O processo de integração está diretamente ligado ao conceito de individuação de Jung. A dor é um dos principais impulsionadores deste processo porque revela conflitos profundos, medos e emoções reprimidas dentro de uma pessoa. A dor não só obriga o indivíduo a lidar com os seus traumas e medos, como também lhe permite dar significado a esses traumas e medos. A integração envolve não só confrontar os aspectos negativos do indivíduo, mas também aceitar todos os aspectos de si mesmo. A dor pode ser um meio para essa aceitação. Aceitar a dor e o trauma ajuda o indivíduo a construir a integridade espiritual. Jung sublinha que conhecer e aceitar-se plenamente é um passo fundamental para um desenvolvimento psicológico saudável. A integração começa com a compreensão de como as experiências do mundo exterior se refletem no mundo interior. As pessoas que sofrem são forçadas a confrontar os traumas e as dificuldades das suas vidas, e este confronto leva-as a uma exploração interior mais profunda. Esta descoberta não é apenas um processo de evolução psicológica, mas também transforma a relação do indivíduo consigo próprio. À luz da dor que experimenta, o homem começa a questionar a sua própria identidade e existência de forma mais clara. A dor não abala o indivíduo apenas temporariamente. Permite também que o indivíduo estabeleça uma ligação mais profunda com o seu eu interior. A integração torna-se possível através da interiorização significativa da dor e do trauma. Segundo Jung, compreender e aceitar a dor é um passo necessário para que uma pessoa se torne completa. O processo de integração melhora a capacidade de uma pessoa lidar com diversas contradições internas. À medida que uma pessoa aceita as lacunas entre os seus aspectos conscientes e inconscientes, torna-se mais equilibrada espiritualmente. A dor aproxima estes opostos à medida que a pessoa começa a confrontar a escuridão, sombra, e a luz, eu ascendido, no seu mundo interior. As pessoas que estão de luto podem muitas vezes sentir este processo mais profundamente, porque os traumas que vivenciaram as afetaram tanto a nível consciente como inconsciente. O processo de integração transforma também a identidade social do indivíduo e a forma como se relaciona com o mundo que o rodeia. A dor não só leva o indivíduo a uma descoberta interior, como também remodela as suas relações com o meio, ambiente. Uma pessoa que supera a dor procura um significado mais profundo, e essa procura pode levar a relações mais saudáveis com outras pessoas. Jung afirma que a compreensão do mundo interior de um indivíduo leva à formação de relações mais saudáveis no mundo exterior. Isto permite que o indivíduo esteja em harmonia mais profunda, tanto com o seu mundo interior como com o seu meio envolvente. Segundo Jung, a integração é o ponto máximo que uma pessoa deve alcançar na sua jornada espiritual. E este processo ocorre quando o indivíduo resolve os seus conflitos internos e aceita todos os aspectos do seu eu interior. A dor pode ser um importante catalisador nesta jornada. As pessoas que sofrem podem conhecer-se mais profundamente através dos traumas e dificuldades que vivenciam. Integração significa compreender, aceitar e fazer as pazes com a dor e o trauma. Segundo Jung, este processo não é apenas um desenvolvimento psicológico, mas também um amadurecimento espiritual. A integração leva o indivíduo a um profundo equilíbrio e paz nos seus mundos interno e externo. 6. Consciência e sabedoria interior.
Nas análises aprofundadas da psicologia humana de Carl Jung, a consciência e a sabedoria interior desempenham um papel fundamental no processo de maturação espiritual do indivíduo. Segundo Jung, os poderes profundos e o subconsciente que existem no mundo interior de uma pessoa levam o indivíduo numa viagem não só psicológica, mas também espiritual. Os indivíduos que estão a sofrer podem experimentar um nível mais profundo de consciência e sabedoria interior através desta jornada. A dor afasta a pessoa do mundo exterior e da agitação da vida diária e encaminha-a para uma descoberta interior mais profunda. Segundo Jung, a consciência e a sabedoria interior são possíveis quando uma pessoa leva esta descoberta interior ao nível mais elevado. Este processo significa que o indivíduo não só descobre o sentido da sua própria vida, como também alcança uma compreensão universal. A atenção plena não é apenas viver o momento presente plenamente, mas também ser capaz de observar claramente o que está a acontecer no seu mundo interior. A dor afeta frequentemente os processos mentais e emocionais de uma pessoa tão profundamente que o indivíduo se torna mais consciente das dificuldades que experiencia. A dor leva-nos ao agora. Graças aos traumas e problemas emocionais vivenciados, o indivíduo começa a tomar consciência não só do passado e do futuro, mas também do presente. Esta consciência permite ao indivíduo ver os vazios profundos e os aspectos obscuros dentro de si. Segundo Jung, lançar luz sobre estes aspectos profundos do subconsciente é um passo fundamental para a verdadeira sabedoria e transformação interior. À medida que uma pessoa que sofre se confronta com os traumas que viveu, este processo dá-lhe uma consciência interior. Esta consciência, a nível mental e emocional, torna-se parte da jornada espiritual do indivíduo. A consciência não é apenas um despertar a nível mental, mas também um desenvolvimento da compreensão a nível emocional e espiritual. À medida que as pessoas que sofrem enfrentam os desafios das suas vidas, exploram o seu mundo interior mais de perto. Segundo Jung, o subconsciente humano, a sombra, os arquétipos e outros elementos inconscientes emergem através da consciência e conduzem a pessoa a uma autocompreensão mais profunda. Embora seja muitas vezes desafiante que a dor crie iluminação no mundo interior de alguém, este processo de consciencialização é uma forma de evolução psicológica e espiritual. Segundo Jung, existe um inconsciente coletivo universal dentro de cada ser humano, que se refere a um campo no qual toda a história humana, mitologias, arquétipos e elementos espirituais são partilhados. As pessoas que sofrem devido às dificuldades nas suas vidas podem estar mais propensas a mergulhar mais profundamente neste inconsciente coletivo. Esta exploração interior vai para além do mero sofrimento individual e leva a uma maior compreensão da experiência humana comum. A sabedoria interior não é apenas compreender-se a si mesmo e o próprio passado, mas também conectar-se com experiências comuns na história humana e descobrir o significado universal dessas experiências. A dor pode ser um importante catalisador para este processo, uma vez que nos leva em direção a uma ligação significativa, tanto a nível individual como universal. A consciência e a sabedoria interior são indicadores da maturidade psicológica de uma pessoa. E esta maturidade não se refere apenas à superação dos desafios da vida, mas também à aprendizagem com esses desafios. A dor obriga a pessoa a olhar tanto para o mundo exterior como para o mundo interior com uma consciência mais profunda. Jung afirma que os conflitos profundos existentes no mundo interior humano desempenham um papel importante no desenvolvimento desta consciência. A dor estimula o indivíduo não só fisicamente, mas também espiritual e emocionalmente. Este despertar leva o indivíduo a procurar uma sabedoria mais profunda que lhe dará um maior equilíbrio e paz interior. A dor pode ser o catalisador desta viagem, porque liga o indivíduo mais profundamente ao seu mundo interior e dá-lhe uma consciência universal do sentido da vida. A atenção plena não é apenas viver o momento presente, mas também observar e aceitar conscientemente o mundo interior. A sabedoria interior é a acumulação dessa consciência e a interiorização significativa de experiências.
Os indivíduos que sofrem podem experimentar uma transformação interior mais profunda através deste processo de consciencialização e sabedoria, porque o sofrimento os leva a uma compreensão mais ampla, tanto a nível individual como universal. Este processo é parte integrante da jornada para encontrar o equilíbrio que é a base da saúde mental. 7. O elevada resiliência emocional. As teorias e conceitos psicológicos de Carl Jung mergulham nas profundezas da psique humana, ajudando os indivíduos a compreender o seu mundo interior. Este entendimento inclui o conceito de alta resiliência emocional, uma das características desenvolvidas pelas pessoas que sofreram. A resiliência emocional pode ser definida como a capacidade de um indivíduo manter o equilíbrio mental perante o stress, traumas e dificuldades. Segundo Jung, os conflitos internos, as dificuldades e as dores são inevitáveis no desenvolvimento espiritual de uma pessoa. No entanto, estas dores também fazem parte do processo de desenvolvimento da força interior do indivíduo e de ganho de resiliência emocional. As pessoas que sofreram podem aumentar a sua resiliência emocional através destes desafios, porque os traumas nas suas vidas oferecem uma oportunidade para as tornar mais fortes. A resiliência emocional não se refere apenas à capacidade de uma pessoa lidar com o estresse emocional, mas também à sua capacidade de manter o equilíbrio emocional. Segundo Jung, esta característica surge da harmonia entre os eus consciente e inconsciente do indivíduo. Quando uma pessoa aceita os seus conflitos e dificuldades internas e começa a ver essas dores como professoras, ganha resiliência emocional. Os indivíduos respondem aos desafios das suas vidas de diferentes formas. Quando enfrentam desafios, as pessoas com elevada resiliência emocional agem com a consciência do quão grande é o fardo que esses desafios representam para elas, mas também com o desejo de superar esse fardo. Na teoria de Jung, a maturação da psique humana e a obtenção de uma elevada resiliência emocional só são possíveis através da capacidade de lidar com o trauma e a dor. Jung defende que o sofrimento que uma pessoa experiencia a ajuda a desenvolver um eu mais saudável, expandindo as suas capacidades espirituais e emocionais. A resiliência emocional é uma etapa importante na evolução espiritual, sendo que esta etapa está associada não só à capacidade do indivíduo confrontar os seus conflitos internos, mas também à sua capacidade de lidar com as dificuldades do mundo que o rodeia. Por vezes, os indivíduos podem sentir-se frágeis perante a dor e o trauma, mas a elevada resiliência emocional é a capacidade de aceitar essa vulnerabilidade e encontrar força através dessa aceitação. Jung afirma que a maior fonte de força interior de uma pessoa são os arquétipos profundos e os traumas pessoais que residem no subconsciente. Uma pessoa com elevada resiliência emocional tem a capacidade de confrontar estas camadas emocionais profundas. A forma como um indivíduo responde aos desafios é um dos fatores mais importantes que determinam a sua resiliência emocional e saúde mental. As pessoas que sofreram podem desenvolver esta resiliência ao longo do tempo, porque os traumas que experienciam amadurecem-nas, tanto a nível consciente como inconsciente. Segundo Jung, quando os indivíduos confrontam os seus maiores sofrimentos, esses sofrimentos revelam o seu verdadeiro eu e a sua força interior. Este processo leva não só ao desenvolvimento da resiliência emocional, mas também ao crescimento espiritual do indivíduo. A elevada resiliência emocional muda profundamente a perspectiva de vida de um indivíduo. A dor e o trauma podem abalar a estrutura emocional de uma pessoa, mas este processo também oferece a oportunidade de construir uma base mais forte. Segundo Jung, à medida que um indivíduo descobre a sua força interior e resiliência, torna-se uma pessoa mais paciente, compreensiva e empática perante as dificuldades da vida. Esta transformação interior está associada não só ao aumento da resiliência emocional, mas também ao desenvolvimento de uma compreensão mais profunda do sentido da vida. A elevada resiliência emocional permite a um indivíduo não só lidar com traumas, mas também aprender com eles e continuar o seu desenvolvimento espiritual. Segundo Jung, a resiliência emocional de uma pessoa
está relacionada não só com a capacidade de lidar com traumas, mas também com o processo de decifrar o significado desses traumas e ganhar força interior. A dor pode ser um catalisador que aumenta a resiliência emocional. As pessoas com elevada resiliência emocional não só superam os desafios que enfrentam, como também encaram esses desafios como oportunidades de transformação interior. 8. Um catalisador para o crescimento pessoal. Nas análises aprofundadas da psicologia humana de Carl Jung, os efeitos da dor e do trauma no desenvolvimento pessoal ocupam um lugar importante. Segundo Jung, a dor não só confronta o indivíduo com uma situação psicologicamente desafiante, como também funciona como um catalisador, acelerando o processo de maturação espiritual do indivíduo. O desenvolvimento pessoal é o processo de descobrir todos os potenciais de uma pessoa no seu mundo interior, nos níveis consciente e inconsciente, e integrá-los harmoniosamente. Jung realça que o indivíduo deve confrontar a sua própria sombra, aceitar os seus conflitos internos e desenvolver a capacidade de lidar com esses conflitos. A dor é uma força que acelera este processo e encaminha o indivíduo para uma consciência mais profunda no caminho para encontrar o seu equilíbrio interior. Embora a dor pareça muitas vezes um começo difícil na jornada de crescimento pessoal de um indivíduo, de acordo com os ensinamentos de Jung, estas dificuldades são uma parte inevitável da evolução espiritual. Jung defende que as pessoas precisam de confrontar a dor e o trauma para alcançar a sua evolução psicológica de uma forma mais saudável, porque a dor funcionará como um processo de iluminação que revela os aspectos ocultos do indivíduo, as suas emoções reprimidas, medos e sombras. Quando as pessoas enfrentam estes grandes desafios nas suas vidas, precisam de lançar luz sobre estes cantos escuros do seu mundo espiritual. A dor é uma experiência que penetra profundamente no mundo espiritual de uma pessoa, tornando-a mais livre e forte. A dor não só confronta o indivíduo com um desconforto temporário, como também lhe oferece a oportunidade de uma profunda evolução emocional e psicológica. O conceito de sombra de Jung constitui um dos blocos de construção fundamentais deste processo. A sombra representa as emoções, desejos e medos reprimidos no subconsciente de uma pessoa. A dor revela essa sombra e obriga o indivíduo a confrontar esses aspectos reprimidos. Muitas pessoas veem as dificuldades e a dor nas suas vidas como obstáculos ou algo a destruir. Mas para Jung, a dor é uma oportunidade de fazer as pazes com estes aspectos obscuros, de os aceitar e integrar. Segundo Jung, este tipo de busca interior é fundamental para a jornada de crescimento pessoal. O sofrimento pode desafiar o indivíduo, mas este desafio capacita-o para dar um passo importante na sua evolução espiritual. O desenvolvimento pessoal não consiste apenas em desenvolver a capacidade de lidar com as dificuldades, mas também no processo de reconciliação do indivíduo consigo próprio, de encontrar o seu equilíbrio interior e de olhar para a vida de uma perspectiva mais abrangente. A dor encoraja o indivíduo a envolver-se neste processo, porque as experiências desafiantes dão à pessoa uma compreensão e uma consciência mais profundas. Neste processo, o indivíduo não só se conhece através dos acontecimentos do mundo externo, como também se descobre nas profundezas do mundo interno. De acordo com os ensinamentos de Jung, uma pessoa que sofre começa a viver uma vida integrada nos mundos interno e externo, estabelecendo um equilíbrio entre o eu e a sombra. Através deste processo, a dor funciona como um catalisador para este processo de integração, pois a adversidade ajuda a estabelecer uma ligação mais profunda consigo mesmo. Na abordagem de Jung, a dor e o trauma são vistos não só como um obstáculo, mas também como uma oportunidade para o desenvolvimento psicológico dos indivíduos. Estas oportunidades podem criar uma transformação significativa na jornada pessoal de um indivíduo. A dor não só desafia uma pessoa temporariamente, como também abre a porta para um nível interior de força e sabedoria. O desenvolvimento pessoal deve ser entendido não só ao nível da realização externa, mas também como um processo de transformação e evolução interna.
A dor atua como um catalisador que acelera esta transformação no indivíduo e dá à pessoa um significado, mais profundo valor e equilíbrio interior. De acordo com as teorias psicológicas de Jung, a dor acelera a evolução espiritual de uma pessoa, forçando-a a confrontar e a aceitar conflitos internos. Este processo permite que a pessoa se descubra a si própria a um nível mais profundo, revelando a sua força e potencial interior. O desenvolvimento pessoal não se trata apenas de objetivos e conquistas externas, mas também de uma viagem de descoberta e transformação interior. A dor é uma parte importante desta viagem, pois as dificuldades guiam o indivíduo para o seu mundo interior, dão-lhe uma consciência mais profunda e fornecem-lhe os elementos essenciais necessários para completar a sua evolução pessoal. Neste vídeo falamos de 8 características das pessoas que sofreram muito. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando uma taxa, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Obrigado.